Bem, vou tentar demonstrar aquilo que quero fazer. Ora bem, eu tenho a minha casa em Portugal, estou a ver aqui em direto pelas câmaras, não é? Portanto, tenho aqui porta de entrada, luzes, aqui a frente da casa, stores, etc. Aqui portão, luzes exteriores, aqui garagem, portão da garagem, um anexo e aqui outro. Ok, o que é que eu pretendo? Eu pretendo daqui à distância controlar tudo, ou seja, desde as luzes exteriores aqui à volta da casa, os stores, portões, tanto de entrada como da garagem, luzes da garagem, luzes exteriores, etc. Vou fazer isto por vários vídeos, torna-se muito longo e tenho coisas para fazer, não é? E vou criar os módulos, à medida que os vou criando, vou explicar a função de cada um. Fiz aqui um esquema assim um bocadinho à pressão para tentarmos entender como é que funciona ou vai funcionar, portanto, o sistema. Então é assim, uma luz normal está ligada a um interruptor, não é? Tem aqui a linha, fase e neutro, a fase vai ao interruptor, o interruptor vem à lâmpada e o neutro vai aqui ao casquilho da lâmpada. Pronto, o sistema básico. E como estão, as ligações são feitas, estão feitas normalmente, estão todas assim. No caso dos portões é diferente, mas eu vou explicar. Agora, basicamente e simples para explicar como é que funciona para uma lâmpada. Ou seja, isto é o sistema já existente. O que é que vai, a alteração que vai haver única é acrescentar um módulo que vai ser alimentado por 220 volts aqui. Obviamente aqui também tem 220. Vai alimentar um módulo com 220 volts, sai 220 volts para a lâmpada e depois aqui vai ligar um botão pulsar, um botão de pressão, não é? Quando carrega, acende a luz, quando carrega, apaga a luz. Agora, o que é que isto tem de vantagem? Ou seja, este módulo é um módulo pequenino, é só para acrescentar na instalação que está feita, na instalação existente já da casa. Não é preciso estar a passar fios, não é preciso estar a passar nada. A única coisa que altera é o botão, em vez de ser um botão basculante, é um botão de pressão. Substitui-se um pelo outro. E normalmente as casas têm, por cima das portas ou junto ao teto, tem lá uma caixa de derivação, onde vai a fiação toda e depois que é distribuída para o quarto, para o interruptor, etc, etc. Este módulo vai caber dentro da caixa de derivação que lá está em cima. E depois, como ali temos os 220 volts, alimenta o módulo, os fios vão para a lâmpada, liga-se aqui na saída, aqui é a entrada, aqui é a saída, 220 volts, e o outro que vem para baixo, que iria ao interruptor, substitui-se, são os mesmos, substitui-se pelo botão de pressão. Qual é que é a alteração aqui no sistema? Como ele está a funcionar? Aqui do módulo, ele além de funcionar como o botão de pressão, funciona também por Wi-Fi e conectado ao telemóvel. Se tivermos um telemóvel, isto obviamente temos de ter internet em casa, não é? Temos de ter internet em casa. O módulo vai conectar por Wi-Fi à internet. Não é preciso estar a ligar cabos porque ele tem Wi-Fi interno, integrado. Conecta à internet e depois há um servidor, que explicarei mais tarde, que vai fazer a conexão entre a internet, entre o vosso telemóvel, a internet de casa e o módulo para poder controlar a luz.
Bom, isto é a primeira parte básica sobre isso. Entretanto, explicarei melhor mais tarde assim que tiver os módulos. Então, o que é que eu fiz? Eu desenhei a placa de circuito impresso no computador, não é? Vou explicar aqui, leva um relé, aqui leva um suporte, uma caixa para ligar, fazer as ligações ou da lâmpada ou do botão, pulsar. Aqui, portanto, aqui se for o da lâmpada, aqui é do botão, e aqui é a entrada de corrente, que vai alimentar aqui um transformador de 220 para 3,3 volts. Aqui vai levar o coração, portanto, o computador em si do módulo, são os pequenos componentes que vão ser necessários, condensador, transistor, resistências, etc. E aqui leva também um módulo de RF, ou seja, eu poderei controlar, como tinha dito, a luz através de um botão de pressão, aí tem que ser cableado, ou então através de um botão de parede de radiofrequência, portanto sem fios, ou seja, trabalha de várias formas. Dá para ser com botão sem fios, RF, botão físico também, mas cableado, por telefone, internet, e depois tem a ver com a programação, também dá para acrescentar o sistema Alexa. Ou seja, eu desenhei a placa, não é? Depois tenho que enviar para fazerem a placa. Aqui é uma visualização 3D de como ela fica. É claro que eu só desenho a placa, os componentes sou eu que soldo. Posso mostrar a placa. Quando chega, vem assim, portanto, vem livre, desenhada por mim, ou seja, eu mando fazer isto e chega-me a casa assim. Agora tenho que soldar os componentes. Após estar feito, soldar os componentes, fica assim. Pronto, isto é o módulo só de um relé, neste caso aquela grande S4, está aqui, uma de 4, com o módulo RF, aqui, e, por assim dizer, isto que está aqui é que é o coração, onde vamos fazer a programação toda, instalar aqui, isto por sua vez é que vai controlar os relés e tudo aquilo que nós queremos. Portanto, para explicar, aqui entra os 220 volts, aqui sai aqui 220 e eu aqui ligo um dos 4 botões de pressão. Neste caso, como é só um, só tenho aqui um relé, só vai controlar uma lâmpada, por exemplo, ou um conjunto de lâmpadas nessa linha. Aqui entram 220 volts, aqui sai 220 e aqui o botão de pressão. Depois já explicarei mais alguma coisa. Ora bem, já instalei estes módulos, estes componentes aqui. Liguei, tenho aqui entrada de 220 volts, tenho aqui saída de 220 para este LED, dois fios assim para simular o botão de pressão. Já criei o código só para controlar este módulo e agora vou injetá-lo onde deve ser, que é aqui no módulo, ou seja, aqui através do cabo USB. Vou ter que selecionar aqui a porta, que é 8, e vamos
enviar o código. Ele está a fazer a compilação. Demora sempre um bocadinho de tempo, não é? Está a ler. E depois vai injetar aqui. Que depois, pronto, já está a fazer o upload. Pronto, já chegou aos 100%, faz o reset e posso desligá-lo daqui. E agora vou encaixá-lo aqui. Está feito e vamos ligá-lo à corrente. Ora bem, já tenho aqui o módulo a funcionar. Este módulo é de 4 relés. Posso ligar só um ou só com um relé, mas por exemplo, este é de 4. E vamos testar. Ele está ligado aqui a 220, entra 220, sai 220. Estes dois fios que aqui estão a simular o botão de pressão. Ou seja, se eu carregar, ele acende a luz. Se eu carregar, ele apaga a luz. Eu vou virar isto ao contrário. Isto é muito forte. Vou isto de forma a que consigam ver. Deixa eu ver se ele assim dá. Pronto, dá para ver. Pronto. Acende, apaga através do botão pulsar. Dá também com um botão deste de parede sem fios. Carrego, ele acende e apaga. Ou através da aplicação da Blink no telemóvel. Acendeu, apagou. Ou seja, consigo pôr isto com quatro sistemas, sim, porque ainda falta aqui o Alexa. Eu vou adicionar. Alexa, Devo adicionar. Adiciona dispositivos. Iniciando a descoberta. Isso vai levar alguns minutos. Claro que demora algum tempo e eu já volto a ligar. Pronto, a Alexa já detectou. Vou fazer o teste. Bem, vermos por aqui. Eu aqui ligo, ele acendeu. Posso ligar e desligar, e se eu carregar aqui, ele desliga também, dá-me feedback aqui, ou num lado ou no outro. Portanto, tenho sempre feedback no telemóvel. Alexa, acenda a luz do escritório. Acendeu e deu-me aqui feedback também. Alexa, apaga a luz do escritório. Tudo bem. Pronto. Neste caso já está tudo a funcionar, tudo programado através do Alexa, telemóvel, botão por radiofrequência e botão de pressão. De salientar uma coisa, este sistema, até 2 módulos, vocês podem utilizar esta aplicação que é a Blink. Até 2 módulos, mais que 2 módulos ela já não admite. E antigamente eu tinha isto, portanto, este diz ali dispositivos de 1 a 10, mas não, é só até 2 módulos, e não admite mais. Eu de antes tinha cerca de 14 e pagava cerca de 52, salvo erro, por ano. E eles agora aumentaram, fizeram 109,99 por mês. Portanto, quem quiser este sistema, já sabem que é gratuito até 2 módulos. Mais que 2 módulos, ardeu a tenda. Eu, entretanto, depois, como fiz um servidor próprio, depois já vos vou explicar como é que funciona. E, entretanto, também vos vou mostrar como isto é pequeno. Os módulos, este é só de um relé, por exemplo, para acender uma luz, ou para abrir um portão, ou fechar. Isto é pequeno, basta
uma caixinha destas, ele entra aqui dentro muito bem, fecha, depois claro tem que fazer aqui os buracos para a saída dos fios, portanto nada de grave, ou numa caixinha assim, ou dentro daquelas caixas de derivação que nós conhecemos, que cabe perfeitamente bem lá dentro. E pronto, e agora como está de dia, eu tenho aqui as minhas câmaras, vou meter isto em full screen. Está de dia, não dá para ver bem, mas eu vou fazer duas filmagens para verem como está o sistema já instalado com o meu próprio servidor, porque o Blink é caro, está danado, e então eu vou mostrar, aumentei aqui, portanto eu estou em França, aquilo é em Portugal, eu vou-vos mostrar aqui no telemóvel como é que faço o acesso às câmaras. Para já um sistema mais dedicado que o Blink, portanto eu escolho as formas, escolho as fotos, escolho tudo o que eu quiser, muito mais adaptativo que o próprio Blink. Ora bem, então vamos aceder à plataforma. Ele vai estar a ligar, vai-me pedir um user e uma password. E que não está, não sei porquê. Deixa-me ver. Ora bem, vou demonstrar aqui, por isto tem full screen, vou mostrar o sistema que eu fiz com o meu servidor, visto que eu preciso de muitos módulos e o Blink só admite até 2, não dá para fazer mais, a não ser que se pague. E então vou mostrar, está de dia, eu vou fazer um vídeo depois à noite para verem melhor, mas pronto, vou aqui aumentar esta janela e aqui através do telemóvel e da aplicação que fiz, portanto, página HTML, aparece uma foto da casa, luzes, stores, portões, etc. Eu vou pegar luzes e quero luzes laterais, que são estas assim, ou seja, eu carrego luzes laterais, ele vai acender e aparece-me aqui a luzinha acesa com feedback a indicar que a luz acendeu. Dá para ver aqui também aquelas laterais acesas. Vou apagar e elas apagaram. Portanto, aqui luzes exteriores, não é? Eu posso agora, por exemplo, aqui esta interna ali que eu vou acender aqui também, pronto, eu até digo aqui luz Bataclan, que é o meu Bataclan, e ela acendeu lá dentro, acende, apagou. Poderei também, já agora, abrir o portão, aqui, portão da garagem, carrego para abrir, e ele começou a abrir. Tenho o portão aberto e posso, claro, obviamente, fechar também, não é? Portanto, carrego para fechar e o menino começou a baixar. Como faço com o portão da garagem, não é? Posso fazer aqui também com o portão principal, o portão de entrada. Portanto, carrego aqui para abrir e o gajo começou a abrir. Se eu carregar aqui novamente, ele para, e se eu carregar outra vez, ele começa a fechar. Portanto, mas ele, além de abrir, podê-lo controlar daqui, ele também, depois de aberto, ao fim de 30 segundos, também fecha automaticamente. Não me esqueço dele aberto. Portanto, isto dos portões aqui nos stores é igual. Se eu fizer aqui, os stores estão abertos, eu venho aqui aos stores, eu vou-lhe fazer fechar. Ponho a fechar e eles começam
a fechar, carrego para abrir, eles param e começam a abrir. Pronto, como está de dia, não dá para ver muito bem as luzes, mas depois à noite, eu depois mostro como funciona. Outra coisa, dá para controlar também a partir do computador, uma página web. Eu abro, ponho o endereço, que é um endereço dedicado, portanto, que é o meu, não é? E tenho a página visualizada aqui no computador, tanto no computador como no telemóvel. Se eu acender aqui as luzes, elas acendem, e no telemóvel, passado um pouco de tempo, ele vai-me dar o feedback da situação. Pronto, a luz já acendeu e dá-me o sinal também no telemóvel. Também posso apagar aqui no telemóvel e ele, passado um tempo, também me diz aqui qual é que está acesa ou apagada. Posso fazer isto em relação a todas elas e depois, passado um pouco de tempo, vem aqui que ela tem que passar pelo servidor e vai-me dizer o que é que está aceso ou o que é que está apagado. Neste caso está uma acesa, posso aqui, acender outra, já está, e aqui também me deu as luzes que estão acesas ou apagadas, e apagar aqui, vice-versa, num lado ou no outro, e a partir daqui também me dá feedback, dá-me aqui o estado visual de cada relé. Portanto, faço aqui portões, luzes, como também no telemóvel. Depois já explico melhor como é que fiz isto, para ser uma opção ao Blink. O Blink era incomportável, não é? Esses custos, 110 euros por mês, era incomportável, como devem calcular. E pronto, como agora já está de noite em Portugal, já se torna mais visível então aquilo que pretendo fazer. Ora bem, está aqui o telemóvel, vou ligar a aplicação. Obviamente que ela pede-me user e password, não era fácil, toda a gente lá ia. E aqui estou. Portanto, agora quero acender as luzes laterais. Reparem que aqui e aqui elas vão acender. Portanto, acenderam. Aqui no jardim vou acender aquelas luzes do muro. As luzes verdes acenderam. Tenho aqui feedback do estado das luzes, estão acesas. Portanto, aqui na garagem é igual, até posso aumentar e tudo, que torna-se mais fácil para verem. Portanto, vamos lá com lá. Carrego aqui, ela acende. Aqui a luz da garagem igual, como está de noite, torna-se melhor para se ver as coisas. Pronto, vou apagar luz da garagem, luz Bataclan, apagou, e tenho as luzes praticamente todas acesas e o sistema a funcionar. Posso alterar, deixar umas acesas, outras, pronto, isto independentemente umas das outras. E pronto, foi só um acrescento aos vídeos anteriores, porque agora, como está de noite, é melhor, é mais fácil para visualizar. Bem, então qual é que foi a alternativa que eu encontrei, a solução que eu encontrei para ultrapassar aqueles custos enormes do Blink? Então resolvi criar eu o meu próprio servidor. E como é que eu fiz isso? Pode ser com um computador, etc. Mas pronto, temos aqui uma coisinha mais pequena, que é o Raspberry Pi. Para todos os efeitos, isto é um computador. Isto é um mini computador. Onde eu alojei e hospedei todo
todo o sistema. Ou seja, os módulos. Onde é que está o gajo? Está aqui. Portanto, cada módulo destes tem que levar uma programação para saber quais é que são as ordens que vai receber, quais é que são as portas de saída e de entrada. Tem que ser programado conexão ao Wi-Fi, internet, etc. Tem que ser tudo programado neste módulo, neste ESP32, que depois será encaixado nos próprios módulos. Para isso, tudo tem uma programação que já está aqui feita. Portanto, aqui o código principal com as devidas bibliotecas que são necessárias. Pronto, este aqui está feito para módulos tanto de um relé como 4. Portanto, ele basicamente é igual para todos, exceto para os módulos de stores e portões, porque os botões são de pulso, não são estáticos. Isto, programação para os ESPs, que são estes coisinhos aqui. Entretanto, este server, que é o ESP, portanto, este vai fazer de server a comunicar com outro igual, que vai ser o cliente, né, que por sua vez vai controlar ou vai enviar as ordens para estes módulos. Isto funciona através de uma rede virtual, uma VPN, e depois tem que ser feitas vários passos, várias programações. Neste caso aqui tem que ser um proxy server para pôr a funcionar como servidor, né, para receber as ordens, estar conectado ao router, abrir a porta do router, etc. Para exteriormente à rede, poder comunicar com ele. Depois, outra parte que fica também alojada no servidor é a parte de index HTML, onde é estruturada toda aquela primeira imagem que nós vemos quando acedemos à página de internet. Portanto, toda a parte visual. Aqui o script é toda a programação, tudo aquilo que é necessário para este menino saber o que é que tem que fazer e depois enviar a ordem para aqui. E depois aqui a parte de estilização dos botões, etc, fotos, pronto, aquela brincadeira toda. Aqui é mais a parte visual, digamos assim, que é estruturada. Na parte do style, o script, portanto, é o código em JavaScript, portanto, que é o que comanda basicamente tudo, ou seja, não era precisava o style para isto funcionar. O style, basicamente, o index HTML é a página, e o proxy server é outras funções que ele necessita para o transformarmos como servidor. E pronto, foi a solução que encontrei. Claro que foram muitas horas aqui a bater charuto. Ainda não está pronto, falta limar umas arestas. E o que é que consigo fazer com isto? Ou seja, quem pretender, por exemplo, mais do que 2 módulos, a solução alternativa ao Blink é adquirir um Raspberry. Para quê? Para fazer só de bridge entre o router e os módulos. Porquê? Porque o router não comanda diretamente os módulos, ou seja, os módulos estão conectados ao router por Wi-Fi, o Raspberry também, mas ele é que recebe as ordens para aqui, ou seja,
ele é conectado externamente à rede, a este menino que recebe as ordens, não é este. E este vai receber as ordens do server, porque este vai ficar no cliente como client, não é? O meu é que fica como server, fica como servidor, e eles comunicam depois, irão comunicar os dois entre si. Ou seja, o cliente acede ao servidor, o servidor manda a ordem para o cliente e o cliente manda, por sua vez, a ordem aos ESPs que estão conectados com o cliente via IP interno, ou seja, da mesma rede. Eles têm que estar na mesma rede para poderem se conectar um com o outro, portanto, dar as ordens, receber feedback, etc, etc. E pronto, foi assim que eu consegui ultrapassar aquela parte de custos muito grandes que tem o Blink. Obviamente faltam limar umas arestazinhas, poucas, falta-me alterar não, acrescentar outras coisas que será, por exemplo, o modo infravermelhos para comandar, por exemplo, o ar-condicionado. Vamos supor que eu não estou em casa e chega amanhã ou uma coisa qualquer. No dia anterior, o que é que eu faço? Carrego no botãozinho, ou no próprio dia carrego no botãozinho e ligo o ar-condicionado. Quando chegar a casa, ou está quentinho ou está fresquinho. Pronto, são outros upgrades que irei ter que fazer, que não estão feitos ainda. Vou ter que fazer leitura de códigos IR e o envio dos mesmos para os vários modos de ar-condicionado. E quem diz ar-condicionado diz o tipo de aquecimento, ou pode ser televisão, pode ser ar-condicionado, outro equipamento qualquer que funcione através de infravermelhos. E pronto, e à medida que for adaptando isto, depois vou-vos informar. Até já!